Aí o Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão é uma favela perigosíssima que está localizado num bairro pobre, numa área violenta da cidade e que, portanto, foge ao padrão das outras UPPs. Falo, concordo. Na minha opinião, o Complexo do Alemão nunca seria ocupado. O Complexo do Alemão foi ocupado por uma questão circunstancial, assim como o Batã. Ele foi ocupado porque a situação estava insustentável no Rio de Janeiro. Mas na época que o Alemão foi ocupado, ele foi ocupado porque os bandidos supostamente dessa facção criminosa estavam indo para as ruas assaltar, matar, incendiar ônibus e colocar pânico na população. E o governo teve que agir. E a ação dele foi impensada de entrar no Alemão. Tanto foi impensada que ele teve que chamar a Marinha e o Exército para ajudá-lo a entrar no Alemão. E tanto foi impensada que ele não tinha policiais militares formados para entrar no Alemão, assim como não tem até hoje. A UPP do Alemão vai precisar de mais de 2.000 policiais militares, por exemplo. Não há essa quantidade de policiais militares já formados para entrar no Alemão e ficar. Portanto, foi necessário que o Exército permanecesse no Alemão até outubro, pelo menos, que eu acho que mesmo em outubro ainda não vai haver 2.000 policiais militares formados, mas o governo diz que vai ter. Então foi uma coisa impensada porque o Exército teve que permanecer na favela e vai ter que permanecer por um ano até que os policiais sejam formados. Então, por isso eu digo que o Alemão não foi planejado e não iria ser ocupado tão cedo. Talvez nunca fosse. Eu sempre disse isso, inclusive no meu blog, quem quiser pode ler, entrar lá e ler. Eu escrevi isso há muito tempo, desde o ano passado, que o Alemão não será possível ocupar o Alemão com uma UPP. Eu corro um grande risco de estar errado. Eu posso estar errado. Eu não tenho bola de cristal para prever se vai dar certo ou não. Minha opinião é que não vai dar certo, porque o Alemão é um território extremamente difícil de ser ocupado. A área do entorno do Alemão é uma área extremamente hostil, totalmente ocupada por grupos criminosos, porque tem favelas Juramento, Engenho da Rainha, Serrinha, várias favelas ali que são ocupadas, o próprio Jacarezinho e Manguinhos são próximos dali, ocupadas por criminosos que podem simplesmente ficar infernizando a vida dos policiais que estão ali dentro do Complexo do Alemão. Minha leitura que eu fiz foi, uma vez que eles entraram, eu falei, o Alemão vai ser o início da derrocada das UPPs. Vai ser aí que eles vão começar a ver que é um projeto falho. Talvez o secretário já esteja prevendo isso. Talvez ele já esteja prevendo que mesmo com o Exército lá, continua gente armada assassinando pessoas lá dentro do Complexo do Alemão. E que o governador disse que está pacificado. E a população, de forma muito ingênua, acreditou nele. Continua tendo gente assassinada lá, bandidos armados atuando lá dentro. Venda de droga eu não digo porque, para mim, isso não tem qualquer importância. O que importa a venda de droga? A venda de droga não causa violência. Causa violência é o uso da arma pelos traficantes. Entendeu? Mas a venda de droga em si, você só mata a pessoa com uma droga, ou se você for usuário, ou se você tacar um tablete de 1 quilo de cocaína do 20º andar na cabeça de alguém. Mas fora isso, a droga não vai matar ninguém. Então, para mim, não é nem a questão do tráfico de drogas. Para mim é um problema que pode ser resolvido depois que se resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Mas eu acho que não vai dar certo a UPP do Complexo do Alemão. Pelo menos ela não vai funcionar como funcionam as outras menores. Na Cidade de Deus já deu uma série de problemas. Imagina o Complexo do Alemão com um território muito mais complexo que a Cidade de Deus. Maior, geograficamente mais complexo, que tem morros e vales e ruas e com várias favelas no entorno que são ocupadas por traficantes. Então, eu acho que tem tudo para dar errado. E mais, a polícia diz que vai ocupar aquilo ali com 400 policiais ao mesmo tempo. Eu converso com policiais que dizem que vai ser possível. Eu acho que não vai ser possível. O Exército não está ocupando com 400 pessoas. Quando eu conversei com o coronel do Exército na época, ele estava ocupando com 700 pessoas ao mesmo tempo. Apenas o Complexo do Alemão, fora o Complexo da Penha. Então, 400 pessoas para ocupar o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, que é uma favela imensa, para você dar a volta ali de carro, você leva uns 40 minutos para você circunnavegar aquela favela. Então eu acho que vai ser o início da derrocada. Talvez o secretário já esteja prevendo isso. Eu não sei. Mas eu acho que e por isso que eu acho que o Estado não ocuparia o Alemão, porque ele sabia que ia dar problema. A questão de moradia para as pessoas. Eu faço isso eu faço um cálculo com base no custo de uma unidade habitacional do Programa de Aceleração do Crescimento, que é R$45 mil para uma unidade habitacional. Se você pega uma unidade habitacional custando R$45 mil e você vê o déficit habitacional da cidade do Rio de Janeiro, que é de 200 a 250 mil
habitações, você com cerca de 10 bilhões de reais, pode parecer um dinheiro absurdo, coisa de 6 bilhões de dólares, é um dinheiro absurdo? Não é. O que está se gastando para se fazer as Olimpíadas, para se reestruturar o Porto do Rio de Janeiro, para fazer o próprio programa de aceleração do crescimento nas favelas, o PAC nas favelas, que não está resolvendo nada. 80% das favelas continuam sendo barracos, sem a mínima estrutura física para uma pessoa morar dignamente. Se você pega 10 bilhões de reais, talvez em 4, 5 ou 6 anos você consiga acabar com as favelas do Rio de Janeiro. Mas não é fazer o que os últimos governantes fizeram, que é passar o rodo na favela ali, liberar o morro da Zona Sul, reflorestar o morro e jogar aquela família lá para Santa Cruz, onde ela não tem a mínima condição de viver ali, que é distante quase mais de 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Você precisa realocar as pessoas ali, o Favela Bairro conseguiu isso, o próprio Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, está fazendo isso. Ele está conseguindo realocar essas pessoas dentro da própria favela. Destrói os barracos ali e constrói casas no lugar onde havia barracos. Mas por que não fazer isso com todos os barracos? Acaba com barracos com 10 bilhões de reais. Em um prazo relativamente longo, de 5 a 6 anos, você consegue acabar com as favelas do Rio de Janeiro. Acabando com as favelas do Rio de Janeiro, você não precisa mais de UPP, entendeu? Se você muda a questão habitacional, você já muda muita coisa. Você muda a visão de precariedade que essas famílias têm. Essas famílias têm uma visão de precariedade, porque a casa dela é precária. Então nada mais precário do que ter um emprego que eu ganhe dinheiro rápido, morra rápido, tenha várias mulheres, tenha carro, tenha roupa de marca. E que emprego precário é esse que os jovens procuram? São as facções criminosas. Então, a vida é precária, dá uma visão precária para essas pessoas. As pessoas não têm alternativa na vida, ela não tem uma visão de longo prazo, a visão dela é sempre precária. Eu posso sair daqui a qualquer momento, a polícia pode entrar aqui e me dar um tiro. Então, a visão delas é precária. Eu vou viver ao máximo, eu vou ter quantas mulheres eu puder, vou ganhar quanto dinheiro eu puder, vou aproveitar esse dinheiro. Eu tenho 14 anos hoje, eu posso morrer com 25, mas eu aproveitei 10 anos da minha vida. É melhor do que meu pai e meu avô, que morreram aos 80 anos, trabalhando 12 horas por dia e ganhando menos do que um salário mínimo. Então, essa questão da habitação é importante. Você não vai acabar com a violência porque você melhorou a casa das pessoas. Você não vai acabar. Tanto é que na Cidade de Deus, que é um conjunto habitacional, tem tráfico de drogas. No Fumacê, que é um conjunto habitacional, tem tráfico de drogas armado. Mas você vai melhorar muito a situação dessas pessoas, você vai acabar com a situação de precariedade. Então, eu acho que a primeira coisa para se resolver o problema de segurança pública no Brasil seria o combate à corrupção. Isso em primeiro lugar, porque o que acontece? A sociedade brasileira é corrupta. Eu não vou dizer que a polícia é corrupta. A polícia é corrupta, a justiça é corrupta, a Receita Federal é corrupta. O Ministério Público é corrupto, os nossos parlamentos são corruptos. Praticamente todos os órgãos públicos têm algum nível de corrupção dentro deles. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é um fenômeno esquisito, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, primeiro, um governador que diz que tudo está dando certo, que cria uma política maquiadora, que é o PP, uma política que no seu conceito ela é bem-vinda, mas na sua execução ela não causa nenhum efeito generalizado na política de segurança pública do Rio de Janeiro. Nós temos uma imprensa que não ataca o governo do estado do Rio de Janeiro. E nós temos uma união de forças do governo federal, estadual e municipal. Essa união de forças nada mais é do que uma união política. Um presta favor para o outro e todos saem ganhando. Nós não temos, então, ninguém para criticar o governador. Ninguém vai chegar e vai falar que o governo do Rio de Janeiro não está dando certo, porque a imprensa carioca está do lado do governo.